Rei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, querido. Tudo bem com você? Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo bem, Sara? Glória a Deus. Queridos, só um recado importante. Na próxima terça-feira agora a gente tem o Ame Lidere. E no Ame Lidere, então eu gostaria de convocar todos os pastores e discipuladores. Importante, você líder, você que é um pastor lá na sua célula, você discipulador, você líder de ministério, estar aqui, né? Estar nesse tempo de treinamento, de busca daquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Então, venha na próxima terça, às 20 horas, e você que desejar, Serginho, eu queria também vir no Ame Lidere, queria aprender. Você é bem-vindo, irmão. Oxe, casa do Senhor é para todos. Então venha semana que vem, terça-feira agora, às 20 horas vamos estar aqui, mas eu preciso mesmo alinhar uma coisa com os líderes e discipuladores, tá? Preciso ter um alinhamento aí com vocês. Então, não falte você líder e você discipulador, líder de ministério. Nós vamos estar aqui, vai ter o Ame Lidere, mas eu também preciso só alinhar, acertar um tema aí com você, tá bom? Então, não falte, já marca aí na sua agenda para você estar aqui na próxima terça. Amém? Continuamos firme, né? De jejum hoje aí. É o terceiro, né? Terceirinho dia aí, glória a Deus. Então, se você não entrou no jejum, irmão, entra agora. Estamos aí até o dia 22 de maio no jejum. Então, se envolva, mova-se na direção daquilo que Deus quer, né? Esse jejum de preparação para o encontro com Deus, e as inscrições estão abertas. As inscrições estão indo, graças a Deus, bem. Não deixe para a última hora, não deixe para o último momento. Então, todas as coisas, né, Deus está cuidando, trabalhando, para que o encontro com Deus seja uma bênção, e vai ser em nome de Jesus. Amém? Então, conto com você. Conto com o seu engajamento aí, porque vai ser bênção esse tempo. Abra a Bíblia comigo, 1 de Reis, no capítulo 18. 1 Reis 18, 22. 1 Reis 18, 22. Glória a Deus. Hoje de manhã, estivemos aqui, foi tremendo, né? O que Deus fez de manhã. E hoje de noite não vai ser diferente. Deus tem algo para mim e para você nessa noite. E vai ser bênção. Em nome de Jesus. 1 Reis 18. Vamos ler do verso 22 ao 38. Fica firme aí que vai dar boa. Vamos lá? Diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros e escolham para si um dos bezerros. E dividam em pedaços e os ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo também. Então invocai o nome do Senhor vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará.
e eles clamavam a grande vozes e se retalhavam com facas e com lâminas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E que com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego, uma valeta em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse-lhes: fazei a segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até a valeta, o rego, se encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e consumiu a lenha, e as pedras e o pó, e ainda o que bebeu, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu com os seus rostos, sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Vamos orar. Querido Pai, te honramos nessa noite. Te honramos porque tu és o Deus de Elias. Te honramos porque Elias não clamou para outro Deus e não clamou para outro nome, a não ser o Deus Yahvé, o Santo de Israel. Nessa noite nós estamos aqui, Senhor, diante do Eterno, diante do Todo-Poderoso, para te pedir: fala ao nosso coração, revele a cada um aqui o seu desígnio, revele a cada um aqui o seu destino, revele a cada um aqui o seu coração, de uma forma poderosa e profunda, de uma forma poderosa e sobrenatural. Que corações sejam tocados pelo Espírito, que corações sejam transformados pelo Espírito, que mentalidades sejam realmente livres nessa noite pelo poder do Espírito, e que o Senhor nos leve ao lugar da tua verdade, da tua palavra. Fique conosco neste tempo, conduza essa atmosfera, conduza todas as coisas, conduza essa palavra, nem uma palavra mais e nem uma palavra menos, mas que possamos viver debaixo da revelação do teu Espírito e no governo do Espírito, para que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se cumpra sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Glória a Deus. Querido, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre uma vida alinhada atrai o fogo de Deus. Uma vida alinhada atrai o fogo de Deus para mim e para você. E eu quero começar falando um pouquinho sobre o fogo de Deus. Quero começar falando para você um pouquinho sobre algumas situações que o Senhor realmente se manifestou na sua palavra por meio de fogo. Nós sabemos a primeira delas, ali quando o Senhor se manifesta a Moisés, um texto muito conhecido, quando Deus se manifesta na sarça que não se consumia, e também em fogo. O Senhor veio depois que Israel sai do Egito, depois que Israel é livre das mãos de Faraó, eles estão a caminho do deserto, a caminho do Mar Vermelho. A Bíblia fala que o exército do Egito, o que sobrou dele, vem atrás de Israel, e o Senhor se levanta entre o exército do Egito e o povo de Israel numa coluna, num muro de fogo, para proteger o seu povo.
Nós também lemos na palavra de Deus, aqui mesmo no livro de Reis, quando Deus se manifesta através do fogo para validar Elias. Nós também sabemos na palavra de Deus que Davi, depois de ter pecado e contado o povo, feito o censo, a mão do Senhor pesa sobre o povo numa grande matança, mas quando o anjo aparece ali, na eira de Araúna, diante de Jerusalém, a Bíblia fala que Davi corre, compra a eira de Araúna, faz um sacrifício, e o Senhor vem com fogo do céu e consome o sacrifício, e acaba a praga. Nós também conhecemos, em Salomão, quando Salomão termina a construção do templo, a Bíblia conta que quando ele termina de construir e inaugurar o templo, depois que ele se levanta, depois que ele ora, depois que ele faz um grande sacrifício ao Senhor, a Bíblia diz que o fogo do céu desce sobre aquele lugar, a presença de Deus consome todo aquele holocausto, que a glória do Senhor era tão grande, que os sacerdotes não conseguiam entrar nesse templo. E não menos importante, no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia fala que naquele grande dia, quando os discípulos estavam ali, fechados naquela sobreloja, na casa ali de João Marcos, a Bíblia fala que fogo do céu desceu sobre eles, em línguas como que de fogos, e eles foram batizados no Espírito Santo. Com base nesse contexto bíblico, com base nessas referências bíblicas, eu quero dizer para você que o fogo de Deus, ele valida homens de Deus. Fogo de Deus valida situações onde o Senhor tem usado seus servos para viver em propósitos específicos. Um homem e uma mulher de Deus precisam entender que sem o fogo de Deus, nós não vamos viver o propósito de Deus. O fogo do Senhor sobre mim, sobre você, ele é fundamental para vivermos tudo que Deus tem. Não dá para sermos alguém mornos, não dá para sermos alguém sem vida profunda, intensa, com o Espírito, ao ponto do fogo de Deus estar sobre nós. A Bíblia fala que quando nós abençoamos os nossos inimigos, quando nós ajudamos os nossos inimigos, nós juntamos brasas sobre as nossas cabeças, fogo sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça. Então eu e você precisamos entender que o fogo valida, o fogo de Deus. Quando eu e você temos uma vida alinhada, nós traremos o fogo, a validação, o poder de Deus sobre nós. Diga para o seu irmão, você não pode viver sem o poder de Deus. Fale para ele. Poder de Deus, irmão. Nós precisamos do poder de Deus sobre as nossas vidas. E aqui eu quero trazer esse contexto de 1 de Reis, no capítulo 18. Nós sabemos, eu quero que você lembre lá comigo, nesse tempo, aqui Elias, o tisbita, simplesmente aparece. 1 de Reis fala sobre Elias, que ele simplesmente apareceu no capítulo 17 de Reis. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe quem era, ninguém sabe a sua história. E apareceu Elias, o tisbita, e foi falar aquilo que Deus tinha dito para ele, ao rei Acabe. Acabe, o rei, o pior rei que Israel já teve. Acabe, um cara promíscuo, um cara idólatra, um cara controlado, um cara manipulado pela sua esposa Jezabel. Acabe leva Israel ao apogeu da apostasia. Acabe leva Israel ao lugar mais alto no que diz respeito à imoralidade, à idolatria, a todo tipo de sacrifícios, a todo tipo de deuses, a todo tipo de demônios. Acabe leva Israel a um nível mais profundo de pecado. E no meio desse contexto, um dia, Deus levanta o seu profeta Elias para chegar diante desse rei e dizer para ele: Acabe, assim diz o Senhor, durante 3 anos não vai cair uma gota de água sobre Israel. Não vai cair nenhuma gota de água sobre toda essa terra. E a Bíblia nos conta que Elias vai para os lugares mais longínquos e Acabe fica desesperado atrás de Elias e não o encontra, até que depois do período em que acabou-se ali os 3 anos, Elias se apresenta a Acabe. E nessa apresentação é muito incrível, porque o profeta vem e fala para ele: reúna toda Israel. Você está dizendo que eu sou o culpado por isso que está acontecendo, mas eu estou dizendo que não, e hoje nós vamos decidir isso. Por quê, irmão? Elias era um profeta de Deus. Elias não acordou um belo dia e falou assim: vou lá falar com Acabe hoje e vou meter o louco no Acabe. 3 anos sem chuva. Não. Elias é um profeta de Deus. Se você estudar a palavra de Deus no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, quando Deus fala com Moisés, uma das particularidades muito profundas que ele fala em Êxodo e repete em Deuteronômio é: se o meu povo,
se cair na idolatria e começar a adorar a outros deuses, se o meu povo perder os meus caminhos, eu fecharei os céus e não derramarei mais chuva sobre a terra. Então Elias não estava tendo uma brilhante ideia ou queria trazer uma palavra de maldição. Elias apenas estava trazendo aquilo que a palavra de Deus já havia sido revelada através de Moisés, dizendo: ei, se vocês se desviarem não haverá chuva, se vocês se desviarem fecharei os céus. Então Elias vê o povo desviado, Elias vê a nação contaminada, Elias vê uma nação agora totalmente voltada para a idolatria e imoralidade, e ele fala: acabou. Um decreto espiritual é colocado nesse momento e a chuva não cai. Depois de 3 anos eles se reúnem todos diante daquele monte, quando Elias reúne tudo. E agora, eu e você vamos entrar no fundo dessa história, versículo a versículo, entendendo que Deus quer que eu e você alinhemos para que a glória e o fogo de Deus se manifestem em nós. Preste atenção, não existe fogo sem alinhamento. Preste atenção, não existe Pentecostes sem sangue, irmão. Não existe ressurreição sem morte, irmão. Eu e você precisamos passar por um alinhamento que vai trazer o favor de Deus sobre as nossas vidas. E agora nós vamos entrar versículo a versículo para que você entenda o que Deus quer falar para mim e para você. Fica a Bíblia aberta aí no capítulo 18, a partir do verso 30. Diz assim no versículo 30: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Primeira frase que Elias fala diante de todo o povo de Israel é: chegai-vos a mim. Preste atenção, é uma nação que está ali, é um grande povo diante daquele monte, e eles olham para Elias, porque depois dos 450 profetas de Baal tentarem durante toda a manhã fazer um sacrifício a Baal, de todas as formas e rituais, chamar a atenção, fazer alguma manifestação, e nada dá certo, agora Elias diz: agora sou eu, olhem, cheguem-se a mim. Queridos, homens de Deus vão entender que só vão viver as coisas de Deus prestando atenção no que Deus está falando e fazendo. Uma frase que a gente sempre fala em cima desse altar é: Deus, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Deus, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está movimentando em Curitiba, daquilo que o Senhor está me movimentando na geração. Eu oro pelos meus filhos, a oração que eu mais faço pelos meus filhos é: Senhor, que o Dudu seja uma resposta para a sua geração, e que o Daniel seja uma resposta do céu para a geração dele, porque nós fomos colocados nesse tempo, num lugar estratégico, específico, para vivermos um propósito específico. Eu e você precisamos entender que o mundo espiritual é uma guerra, e nós somos peças estratégicas de Deus para o movimento do Espírito. Então, o que Elias fala? Cheguem-se a mim. O profeta está dizendo: se voltem a olhar para o Senhor, voltem a olhar da onde vem a revelação, voltem a olhar da onde vem a resposta, voltem a olhar para o caminho, voltem a olhar para a verdade, voltem a olhar para a vida. Elias está falando: olhem o que eu vou fazer, olhem o que Deus está me falando. Irmãos, quando a gente fala das coisas de Deus, eu e você precisamos entender: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Toda vez que Deus traz alguma coisa, toda vez que Deus fala alguma coisa, nós temos sido muito transparentes e sinceros em compartilhar com a igreja. Quando eu falo para você de uma agenda, quando Deus de forma miraculosa nos abençoa com o Larry, quando agora está trazendo a Ariadna, quando agora nós vamos ter o encontro com Deus, o jejum, o céu, presta atenção, precisa de uma correspondência minha e sua. Preste atenção. Nós não falamos isso por causa de números, não falamos isso por causa de cifras. Eu falo isso porque eu acredito que em 3 dias Deus pode mudar a sua vida no encontro com Deus. E aí você prefere gastar o seu tempo e o seu recurso em qualquer outra coisa, a não ser na presença de Deus. Só o nome, o encontro com Deus, já deveria fazer você tremer. Já deveria gerar em você expectativa, já deveria gerar em você entusiasmo. A palavra entusiasmo vem do grego cheio de Deus, estar cheio de Deus. Eu e você precisamos ser pessoas entusiasmadas quando estamos falando de Deus e do seu propósito. Uma vida
que se movimentem em torno, na órbita do reino de Deus e da vontade de Deus e da pessoa de Jesus. Então Elias chega e fala assim: cheguem-se a mim, é um chamado sacerdotal, voltem, olhem para mim, voltem, olhem para ver o que Deus está fazendo. E é nesse tempo, olha a primeira coisa que Elias faz, depois de se chegar a eles, diz assim a palavra de Deus: e todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. No momento de tanta apostasia, numa época de tanto pecado, o altar do Senhor estava quebrado. Irmãos, a primeira coisa que eu e você precisamos alinhar na nossa vida para atrair o fogo de Deus, a presença de Deus, é a adoração. Nós precisamos entender que a adoração precisa ser uma verdade, uma prioridade na vida do cristão. Mas o que é isso? Eu não estou falando de música, irmão. Música é só um meio. Música não é o fim. Estou falando de uma vida que realmente expresse a Cristo. Uma vida que realmente todas as coisas se movam por causa do propósito, por causa de Cristo, através de Cristo, focado na pessoa de Jesus. Preste atenção, seus negócios precisam ser adoração. Preste atenção, sua sociedade precisa ser adoração. Seu comportamento sozinho na frente de um computador precisa ser adoração. Seu comportamento num grupo de WhatsApp precisa ser adoração. Seu comportamento no seu trabalho precisa ser adoração. Seu comportamento na sociedade precisa ser adoração. Honestidade é adoração, irmão. Porque um dia Davi falou no Salmo: sacrifícios de sangue não quero eu, o Senhor, mas sim um coração quebrantado e contrito, esse não desprezará o Senhor. Salmo 51. Então o que Deus está dizendo? O Senhor tem mais prazer na obediência do que sacrifícios de animais. Quando eu e você temos uma vida pautada pela palavra de Deus, sendo ali realmente obedientes, isso é adoração. A primeira coisa que Elias precisou falar para o povo assim: olhem, precisamos restaurar uma vida de acordo com a lei. Precisamos restaurar isso. E a Bíblia diz que ele restaura esse altar. A primeira coisa que ele faz é isso: restaurar o altar. Ele restaura essa mensagem da entrega. Ele quer restaurar a mensagem do amor, a mensagem da obediência, e ter em Deus o seu único e suficiente prazer. Único e suficiente prazer. Irmãos, preste atenção, um homem e uma mulher de Deus fala como Davi: e tenho prazer na sua lei, e na sua lei eu medito de dia e de noite. Salmo 1, o que o salmista está querendo dizer? Existe algo na presença de Deus que só a presença de Deus pode dar. E é isso que o Senhor nos chamou. Então Elias restaura esse altar, repara o altar do Senhor que estava quebrado. Versículo 31 diz assim: e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel é o teu nome. Neste tempo, irmão, depois ali de Salomão, houve o seu filho Roboão, e Roboão, de uma atitude infantil e juvenil, ele racha Israel. Ele pega um país e divide no meio. 2 tribos ficam com Roboão por misericórdia, porque a lâmpada da casa de Davi jamais iria se apagar. Ficam com Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. As outras 10 ficam para o outro lado, separando Israel agora: reino do norte Israel, reino do sul Judá. E Elias pega 12 pedras. O reino está dividido. Num ato profético, ele coloca as 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos e fala: aqui ele diz assim, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel é o teu nome. Preste atenção, irmão, no que eu estou falando. Elias está profetizando unidade e identidade. Quando o altar do Senhor, quando o altar de adoração é restaurado na minha vida, ele gera unidade, ele gera conexão. Quando o altar de Deus, ele é restaurado, ele gera identidade. Você quer transformar a sua casa e a sua família? Levante um altar de adoração lá. Você quer ter unidade com seus filhos? Levante um altar de adoração lá. Você quer que os seus filhos saibam a identidade do céu que eles têm? Levante um altar de adoração lá. Não pense em dar um sermão neles. Adore ao Senhor lá e você vai ver o que vai acontecer. Porque é num altar restaurado que famílias são transformadas. Porque num altar restaurado, unidade acontece e identidade é revelada. Você precisa entender, irmão. Às vezes a gente quer lutar guerras com os nossos filhos com as armas erradas.
Às vezes você quer restaurar o seu casamento utilizando armas erradas. Você quer dar lição de moral, você até passa um link de palavra, você até passa umas mensagens para ver se o marido entende ou a esposa entende. Levante um altar de adoração lá e permita que o sobrenatural mude a sua casa. Permite que o sobrenatural gere unidade. Permita que o sobrenatural gere identidade da família. Firme um legado espiritual dentro da sua casa. Então Elias está dizendo para o povo, o propósito de Deus é a unidade. Não era para esse reino estar dividido, não era para esse país estar em duas partes, não era para ser polarizado o nosso país, era para todos ser uns. E na hora que Elias coloca as 12 pedras, a palavra de Deus vem e diz assim: Israel é o seu nome, há um só povo, há um só Israel, há um só Deus, há um só Senhor. O propósito de Deus sempre foi um só. Então Elias, eu quero que você entenda, quando ele coloca essa adoração, quando ele restaura o altar, querido, adoração atrai o profético. Adoração atrai o profético. Você quer saber o que o céu quer a respeito de você? Levante um altar de adoração. Você quer saber profeticamente o que Deus tem preparado para você? Qual é o próximo passo? Não há um outro ambiente de revelação do profético, senão num ambiente de adoração. As coisas mais importantes que Deus falou comigo foi num ambiente de adoração. Eu e Ele, no momento de adoração, na minha casa, sozinho. E ali, em meio à adoração, vem a palavra rema, vem a palavra clara, vem o destino específico daquilo que era para ser feito. Até hoje é assim. Preste atenção, as coisas de Deus são reveladas na presença de Deus. Então Elias está dizendo que a adoração atrai. Deus só revelou isso para ele: Israel será o teu nome. Revelou para ele, o profético é liberado depois que o altar é reconstruído. Altares precisam ser reconstruídos. Altares precisam ser transformados. Altares precisam ser realmente levados a um lugar diferente. Altar precisa ser edificado. E ali, pelo Espírito da profecia, o Espírito de Jesus, você vai entender os próximos passos e o que Ele quer de você. Versículo 32 diz assim, leia ali comigo: e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez uma valeta, um rego em volta do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Ou seja, Elias quis trazer para o povo. Tem alguns estudos que eu estava lendo, tem alguns estudos muito antigos de alguns historiadores, que no meio de essa idolatria e imoralidade existia muito charlatanismo. O que os caras faziam? Para enganar o povo, eles pegavam madeiras ocas, e eles colocavam combustível e coisas que geravam fogo dentro da madeira oca, e colocavam no altar de maneira que o povo não visse que a madeira era oca. Então eles começavam a orar, começavam a fazer os seus rituais, e botavam fogo dentro da madeira, e o povo não via. Quando aquele fogo pegava e vinha para fora, eles achavam que era uma resposta do céu, quando na verdade não era somente uma manipulação. Elias fala assim: vamos cavar em volta desse altar, para trazer verdade. O que Elias faz? Olha, preste atenção no que eu vou falar para você. Fazia 3 anos, irmão, que não chovia. O que você acha que era a coisa mais importante numa terra que não chove há 3 anos? Água. No meio de uma terra que não chovia fazia 3 anos, o que Elias pega e pede para eles? Façam um caminho, façam uma valeta. Preste atenção, a sua adoração precisa ser cercada de verdade. A sua adoração precisa ser protegida por palavra. A sua adoração precisa ter um caminho, uma preparação que leva a Jesus, uma palavra que leva você ao propósito. Elias cava e fala para eles: peguem, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, para evitar manipulação, para evitar mentira, para evitar qualquer tipo de comentário. Encharquem o holocausto, encharquem a lenha. E aqui, querido, a primeira coisa que eu e você precisamos entender: Elias arma a lenha, divide um bezerro em pedaços e põe sobre a lenha.
Se você ler no capítulo 4 do livro de Levíticos, a palavra de Deus ensina, Moisés ensina ao povo, que todo sacrifício que tivesse bezerro, novilho, bode, eram sacrifícios chamados de sangue. E qual era o propósito disso? Quando tinha um animal de sangue sobre o altar, era sobre pecado e expiação de pecado. Então Elias está mostrando para o povo, quando ele pega aquele bezerro e despedaça e coloca em cima do altar, é mais uma vez dizendo para o povo: vocês precisam entender, existe pecado no meio do povo, o pecado está reinando, o pecado precisa ser consumido, o pecado precisa ser entregue, o pecado precisa ser confessado, o pecado precisa ser despedaçado, o pecado precisa estar no altar. Irmãos, eu e você temos vivido muitas vezes presos a pecados, tentando lutar, quando na verdade o único lugar que o pecado tem que estar é no altar, para que ele seja consumido pelo Senhor. Você não vai vencer sem colocar o pecado no altar. Aqui Elias está trazendo uma mensagem de verdade e de arrependimento. Você não, presta atenção, irmão, você não vai vencer a pornografia sozinha. A pornografia precisa ser um cordeiro despedaçado sobre o altar. Você não vai vencer a desonestidade sem jogá-lo no altar. Você não vai vencer o orgulho sem jogá-lo no altar. Você não vai vencer a mentira sem jogá-lo no altar. Você não vai vencer a imoralidade sem jogá-lo no altar. Você não vai vencer a religiosidade sem colocá-lo no altar. Porque são pecados que eu e você não conseguimos lidar. Mas o único lugar que o nosso pecado precisa estar é diante de Deus, dizendo: Deus, aqui está o que eu não venço. Deus, eu coloco aquilo que ninguém sabe, que só o céu sabe, que eu estou tentando lutar e não consigo. Eu coloco diante desse altar, para que o fogo de Deus venha, consuma e cauterize para sempre isso na minha vida. Então Elias está trazendo uma mensagem de arrependimento ao povo. Não finja que nada está acontecendo. Não se faça de cego. Não pense que nada está acontecendo. Seja verdadeiro no seu relacionamento com Deus e coloque isso diante de Deus. E ele fala: peguem os cântaros. Eu fui estudar o cântaro. Cântaro era um recipiente de água que cabia de 10 a 14 litros de água. Então vamos dar uma média de 12 litros. Uma pedra cavada, pesada, onde enchendo de água dava 12 litros, um recipiente. E Elias pega esse cântaro e fala assim: joguem lá, 4, 12 vezes 4, 48, joguem o que tem de mais precioso nesse tempo, água, peguem água e joguem aí. Aí Elias fala: encham novamente, mais 48, e joguem em cima de tudo isso aí. Mas pela terceira vez encham mais 48 e joguem mais 48 litros, ou seja, quase 150 litros de água, encharcando o altar, encharcando o bezerro, encharcando a lenha, enchendo a valeta que ele fez em volta do altar. Preste atenção, um homem e uma mulher de Deus que quer uma vida alinhada, vai precisar entender que as coisas mais preciosas que ele tem que ser consagradas ao Senhor, e tem que ser entregues ao Senhor. Elias traz uma mensagem agora de prioridade. Elias agora, o profeta de Deus, está mostrando para o povo: aquilo que vocês têm de precioso, que vocês acham que é a sobrevivência de vocês, jogue no altar aquilo que você acha que é a sua sobrevivência. O jovem rico certa vez encontrou Jesus e Jesus falou para ele, ele pergunta para Jesus: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E falou para ele dos 5 primeiros mandamentos. O jovem rico falou: mas tudo isso eu já faço. Então Jesus fala para ele: te falta mais uma coisa, venda tudo que tens e me segue. Porque Jesus agora tocou naquilo que ele achava que era a sua sobrevivência, naquilo que ele achava que era o que mantinha a sua vida, que mantinha a sua fé. Ei, preste atenção, eu nunca vi um tempo de tanta gente confiando na força do seu braço e no seu dinheiro como nos dias de hoje. Você é um cristão, a sua sobrevivência não vem do seu dinheiro, a sua sobrevivência não vem do seu recurso, a sua existência não vem da sua empresa, a sua sobrevivência vem do Senhor, que conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, e que tem escrito no seu livro desde o seu primeiro até seu último dia. A sua sobrevivência não é sobre Mamon, a sua sobrevivência é sobre o Deus de Israel, que cuidou de você até hoje. Você precisa entender isso, e destronar Mamon da sua vida.
Nós precisamos entender, nós não dependemos de dinheiro para ser feliz, irmão. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é o dinheiro, não é a realização. Quantas pessoas ricas, sem alegria, sem família, eu e você conhecemos, porque não é sobre dinheiro, mas a gente se ilude. Elias fala, o que vocês acham que é o mais precioso? É água? Então joga no altar. É sua empresa? Jogue a sua empresa no altar e deixe o fogo de Deus cair sobre ela. E vamos ver se ela não vai crescer muito mais do que na sua mão. É o seu negócio? É o seu ministério? Querido, canso de falar aqui sobre John Wesley. John Wesley falou assim, se o Senhor não colocar fogo no meu sermão, então o meu sermão tem que ir para o fogo. O que ele está dizendo? Sem a presença de Deus, sem o fogo de Deus, nós não teremos resultado. Sem o fogo de Deus, sem a validação de Deus, nós não viveremos o propósito. Sem o fogo de Deus, nós jamais chegaremos ao lugar que o Senhor já determinou para nós, irmão. Ou tem fogo no sermão, ou não serve para nada, então o sermão precisa ser jogado no fogo. Homens de Deus ousam viver na dependência de Deus. Homens de Deus entendem que o lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus, porque Paulo fala em Romanos que essa vontade é boa, é perfeita e é agradável. Homens que conhecem a Deus não têm medo de lançar a sua vida e as suas seguranças e as suas riquezas sobre o altar. Porque não é sobre isso, é sobre fé, é sobre coração. Então Elias pega e faz isso. Eles encharcam tudo aquilo. Versículo 32, 33. Vamos para o 35 agora, querido. Olha lá. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até a valeta se encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, presta atenção nisso. Lembra que eu falei para você, quando tem um animal, é uma oferta de sacrifício. Quando tem sangue, é uma oferta de expiação. Mas a Bíblia fala de oferta de manjares. O que era a oferta de manjares? Se você ler Levíticos, você vai saber sobre a oferta de manjares. Levíticos 2, do versículo 1 ao 16, explica o que era a oferta de manjares. Era quando o povo pegava farinha, era quando o povo pegava azeite, era quando o povo misturava e fazia um pão. E todos os dias, de manhã, o povo colocava um pão sobre o altar. E esse pão era assado diante da presença de Deus e queimado, e chegava em Deus como um cheiro suave. E toda tarde eles faziam a mesma coisa, outro pão. O que quer dizer essa oferta de manjares? Depois você pode estudar na sua casa. Mas a oferta de manjares, ela tem como significado consagração dos recursos ao Senhor. Era uma expressão de gratidão. Acordei, louvo ao Senhor com uma oferta de manjares, dizendo para Ele obrigado, ações de graça. Terminou o dia, outro pão, obrigado Senhor, porque mais um dia o Senhor nos deu e tem nos sustentado. Então esse era o memorial que Deus queria, o povo sempre lembrando que dependia de Deus. Paulo no Novo Testamento já fala, se vocês se reunirem entre vocês, falem entre vocês sobre salmos, sobre as coisas do céu, sobre hinos espirituais, salmodiando, cantando e vivendo em ações de graça. Paulo está dizendo agora não mais um pão é queimado. Por que o pão não é queimado? Por que agora o sacrifício não é mais feito? Porque, querido, preste atenção, depois que o Cristo foi moído naquela cruz, depois que aquela oferta perfeita, foi derramado o seu sangue naquela cruz, e o Senhor aceitou o sacrifício de nosso Cristo, não mais sacrifícios de sangue são necessários, apenas uma vida de ação de graça, porque Elias está mostrando uma tipologia. Um dia, um cordeiro perfeito vai ser imolado, um dia, um cordeiro perfeito vai estar sobre o altar, e ele sim lavará o mundo de todo pecado, e a partir desse momento não mais sangue será derramado, mas uma vida de gratidão, uma vida de ação de graças, uma vida de salmos, uma vida de hinos, uma vida de santidade será gerada no meio do povo de Deus por gratidão. Gratidão. Então Elias agora diz para eles, na oferta de manjares, nós já estamos dizendo que esse sacrifício é por gratidão. Nós estamos com um cordeiro sobre esse altar, mas é na hora da oferta de manjares, porque nós acreditamos
que o sacrifício do nosso Cristo é suficiente para nos lavar de todo pecado, e a partir de agora nós vivemos de gratidão, porque aquele que disse que viria, veio, porque aquele que prometeu que morreria, morreu, porque aquele que prometeu que ressuscitaria, ressuscitou, e aquele que prometeu que voltará para voltar a buscar a sua igreja, voltará para buscar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja purificada, e que entende o propósito da graça, que diz: obrigado, o sacrifício foi feito, agora eu creio na graça redentora que me levará ao Pai através de Jesus. Aleluia! Querido, eu quero que você entenda a magnitude do sacrifício de Cristo, a magnitude do preço pago naquele sangue derramado. A Bíblia nos fala que quando Elias faz isso, na hora da oferta de manjares, então ele chega e diz: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Irmão, preste atenção, Elias vai para a presença de Deus. Outra coisa que você precisa alinhar a sua vida, é ir para a presença de Deus, e trazer à memória diante de Deus, as palavras que Deus já liberou sobre você. Qual foi a última vez que você trouxe a sua memória, e a memória no seu tempo de oração? Deus, eu lembro, Senhor, eu lembro do que o Senhor falou para mim naquele dia lendo a Bíblia. Eu lembro naquele dia que eu estava em oração e eu senti o Senhor falar comigo. Eu lembro daquela palavra profética que o Senhor já liberou sobre mim. Eu lembro de todas elas. Elas estão vivas na minha memória. Elas estão vivas aqui diante de mim. Eu lembro. E Senhor, eu sempre oro isso, irmão. Eu falo para Deus: Deus, o que não é para mim, eu não quero nada, mas tudo que é meu, eu não deixo nada na mesa. Eu não deixo nada para trás. Eu não quero sair dessa terra sem viver tudo que o Senhor prometeu. Ajuda-me a viver. Querido, Elias vai para a presença de Deus e ele relembra a aliança. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, o Deus que tem uma aliança com o povo, é com você que eu falo. O Deus que tem uma aliança comigo, é contigo que eu estou falando agora. A aliança, querido, você precisa lembrar da aliança. Trazer à memória o que Deus já revelou sobre você, trazer à memória as palavras sobre você. Nós fizemos isso de manhã. Fecha os teus olhos aí, irmão. Não viaja na maionese, fica comigo, tá? Fecha os teus olhos. Eu quero que você lembra aí do que Deus prometeu para você. Eu quero que você lembre aí das palavras proféticas que foram liberadas quando você era uma criança, e alguém chegou lá na casa da sua mãe e começou a falar coisas sobre você. Eu quero que você lembre. Eu quero que você lembre quando você chegou na igreja mais perdido que um surdo em bingo, e alguém largou uma palavra para você num dia comum, num dia qualquer, e você falou: uau! Eu quero que você lembre quando o seu pai ou a sua mãe abençoou e profetizou algo sobre você, e falou que você seria grande, seria um homem, uma mulher de Deus. Lembre-se. Quero que você lembre quando você entrou nessa casa e Deus usou um dos pastores ou líderes dessa casa e liberou uma palavra sobre você. Lembre-se, essa palavra continua viva. Essa palavra continua em prazo de validade. Essa palavra não será esquecida. Você pode ter esquecido, você pode não ter dado importância, mas elas estão diante do Eterno, esperando o seu movimento, esperando a sua motivação, esperando a sua fé, esperando o seu comportamento para acessar. O Deus de aliança veio aqui dizer que tem uma aliança com você. O Deus de Israel continua ativo. O Deus de Israel tem algo com você, irmão. Elias vai diante dele e declara essas palavras: Deus, para que eles saibam que tu se manifeste, que eu sou teu servo e fiz conforme as suas palavras. Elias não estava aqui, irmão, perdendo tempo. Elias não estava ali inventando moda, ele estava trazendo a palavra. De novo ele trazendo a lei de Deus. De novo ele trazendo a palavra para que o povo entendesse. Olha isso aqui. Versículo 37. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor,
és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Na versão NVT fala assim: responde, Senhor, e mostra para esse povo que o Senhor voltou para buscá-lo. Elias está dizendo: Senhor, se manifeste, para que o povo saiba que o Senhor veio atrás deles, para que o propósito do Senhor ainda é unidade, que o propósito do Senhor ainda é um só povo, um só Deus, um só Senhor, que o teu propósito ainda está sobre eles, que o teu propósito ainda é de restauração e vida. Volta, querido, Deus está neste lugar, a presença de Deus está neste lugar, porque Ele voltou para te lembrar que Ele tem um compromisso, uma aliança com você, querido. A presença de Deus é a evidência que nós temos na casa. A presença de Deus é a evidência que nós temos. Deus tem um compromisso com você. Ele voltou, Elias fala: volta, manifeste-se, para que eles possam entender que você voltou atrás deles, Senhor. O Pai voltou atrás de você, irmão. O Pai voltou atrás de você, irmã. Um propósito, uma aliança, alinhamento que traz o fogo, alinhamento que traz a glória, alinhamento que traz presença, alinhamento que traz mudança, alinhamento que traz como fogo, purifica você do pecado, purifica você das mazelas, cauteriza suas feridas e faz você livre. Nós precisamos ser intencionais em permanecer no fogo de Deus. Nós precisamos ser intencionais em ser movidos e caminhar no fogo. Nós precisamos ter intimidade com o fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, irmão. Homens e mulheres de Deus não admitem viver mornos sem o fogo de Deus. Um fogo que queima de amor, de paixão, de entrega, de convicção na palavra de Deus. Deus responde com fogo. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, o pecado, irmão. Então consumiu a lenha, eu e você. Então consumiu as pedras, a nossa identidade e o pó, e lambeu ainda a água que estava no rego. Preste atenção, o fogo de Deus pode mudar tudo à sua volta. O fogo de Deus pode mudar tudo na sua história. O fogo de Deus pode mudar tudo no seu legado, na sua família. O fogo de Deus pode mudar você. O fogo de Deus pode consumir tudo. O fogo de Deus quer fazer você novo para um novo tempo. Nós precisamos entender que precisamos do fogo do Espírito sobre as nossas vidas. A minha oração nas últimas semanas tem sido: aumente o fogo, Senhor. Aumente o fogo do teu Espírito, aumente o fogo do teu Espírito na minha vida, aumente o fogo do teu Espírito no meu coração, aumente o fogo, aumente, para que a glória do Senhor se manifeste. Querido, o fogo vem para consumir, ou seja, tudo que Ele puder consumir de mim, para que Ele cresça, para que Ele apareça. Essa é a mensagem, essa é a palavra, um fogo que nos transforma, e ao ponto dele aparecer, dele viver, e nós simplesmente vivermos uma vida banhados, revestidos pela glória de Deus. Quando eu olho aqueles apóstolos, irmãos, meu Deus do céu, quando eu olho Pedro em 2 semanas, numa maior crise existencial, a Bíblia fala que Jesus se apresenta depois da ressurreição, aí depois passam-se 8 dias, Jesus se apresenta de novo, acerta as contas com Pedro. Poucos dias depois, 10 dias depois, Pedro já está lá, ali no dia de Pentecostes, quando fez 50 dias da Páscoa. Pedro está ali, e o fogo de Deus mudou a vida desse homem para sempre. É por isso que eu falo, irmão, se você acreditar que 21 dias de jejum podem mudar você para sempre, meu Deus, leia final de João e leia início de Atos. 20 dias, 18 dias, mudou a vida de um pescador para sempre. Você acha que o mesmo Deus de Israel não pode mudar eu e você em 21 dias? De verdade, irmão, intencional, todo dia na presença de Deus, mergulhado na palavra, em oração. Sério mesmo, irmão, nós precisamos acreditar naquilo que a gente lê e diz que crê. 21 dias mergulhados nele.
entregando a nossa vida todos os dias no holocausto. Deus, qual é a oferta que você quer hoje? E o Senhor vai te dizer qual é a oferta da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, da quinta-feira. Ele vai te dizer: hoje me entrega o coração, hoje me entrega o pecado, hoje me entrega o orgulho, hoje me entrega isso. Vai me entregando e vai queimando, vai me entregando, e nós vamos queimando, vai me entregando. Irmão, depois desse tempo, meu Deus, o que vai ser da minha e da sua vida? Pensa você depois de 21 dias queimando, chegando, irmão, no encontro com Deus depois de 21 dias de jejum. Uma vez eu ouvi um testemunho de um pastor e ministro de louvor do Brasil. Amigos próximos foram num encontro de adoração e quiseram encontrar esse pastor. E alguém falou assim, nós vamos contratar ele para ele vir pregar e ministrar aqui na nossa igreja. E ligaram para a casa desse homem. E os seus filhos atenderam, era 8 da manhã, e falou assim: oi, nós gostaríamos de falar com o pastor fulano de tal. E o filho falou: olha, ele está fazendo o tempo dele com Deus, ele acordou de manhã e já está no tempo dele com Deus. Você pode ligar mais tarde? Claro que pode. Beleza. Eu ligo pós o almoço. Ligou 1h30 da tarde. Oi, eu liguei de manhã porque eu queria falar com o pastor. Beleza, lembrei de você. Eu posso falar com ele? Ele ainda está no tempo dele com Deus. Será que você pode ligar um pouquinho mais tarde? Claro. Ligou às 18h30. Oi, eu posso falar com o pastor? Irmão, eu quero que você acredite em mim, não é mentira, mas ele está lá ainda no tempo dele com Deus e eu não posso bater lá, senão ele vai brigar comigo. Será que você pode ligar amanhã? Claro. E ele falou: meu Deus, aquele homem está o dia inteiro lá. E aí depois tem uma conferência à noite. Tem uma conferência à noite. Quando é chegada a hora desse homem subir no altar para ele tocar, pregar e ministrar, imagina o que acontece quando esse homem sobe, toca e ministra na presença de Deus. Um homem cheio de Deus transborda na terra. Um homem que decide gastar os seus dias na presença de Deus transborda na terra. Mas Serginho, eu tenho uma vida, Serginho, eu tenho um trabalho, Serginho, eu tenho uma família. E eu não estou falando para você abrir mão de nada disso, mas eu estou dizendo: o tempo que você tiver, seja intencional. Sabe qual que é o grande problema da gente? Ontem nós tivemos um tempo incrível com o pessoal do louvor e adoração da igreja. Tivemos um tempo maravilhoso com eles. E Deus ministrava ao nosso coração. Sabe qual que é a grande questão, irmão? Preste atenção no que eu vou falar para você. A gente vive uma vida hoje em dia de muita desconfiança e incerteza. A gente vive uma vida de muita desconfiança. Curitibano já é desconfiado por natureza, né? Curitibano não confia por natureza. Já é uma coisa que a gente tem que quebrar da nossa vida. Se você teve uma experiência infeliz em outro ministério, se você teve uma experiência infeliz com pessoas próximas, se você teve uma experiência de frustração, de dor, de abusos num ministério, é aquele ditado que fala por aí: cachorro que foi mordido por cobra tem medo de linguiça. Você fica cabreiro e você vem para a igreja, você senta na igreja, você ouve a palavra de Deus, você até faz alguma coisinha na casa de Deus, mas você fica cabreiro e desconfiado e não dá 100%. Você sempre um pezinho atrás. Eu vou me abrir, mas não vou me abrir por inteiro porque eu não confio. Eu vou fazer, mas não vou fazer por inteiro porque eu ainda tô avaliando. Eu vou aqui, mas só eu vou abrir aqui para minha casa, porque a última vez que eu coloquei crente dentro da minha casa foi uma fofocarada. Então só vou abrir para aqueles que eu conhecer muito bem. Preste atenção, pare de avaliar todo mundo como todo mundo, porque todo mundo não é todo mundo. Tem gente que não entra em relacionamento com outros porque foi frustrado por outros relacionamentos.
E isso se torna uma regra para todos os seus relacionamentos e tudo que você faz na vida. Preste atenção, Deus quer você, todo o seu coração, toda a sua força e todo o seu entendimento. É todo, irmão. Pare de achar que as coisas vão sempre trabalhar para o seu mal. Uma mulher e um homem de Deus, na presença de Deus, tem discernimento e sabedoria para conduzir relacionamentos. E como eu falei ontem para o louvor, qual é a garantia que eu tenho que você não vai se frustrar de volta? Nenhuma. Qual é a segurança que eu posso dizer para você que você não vai se frustrar de volta numa igreja? Nenhuma. Mas uma coisa eu sei: o amor corre risco. Jesus entregou a sua vida naquela cruz, sabendo, irmão, que muitos e muitos não aceitariam e não aceitariam o amor, mas mesmo assim ele morreu, porque o amor corre risco. O amor corre risco de voltar a confiar, o amor corre risco de voltar a ser intenso, o amor corre risco de entregar por inteiro, o amor corre risco e faz, porque o amor é maior. Nós estamos num tempo de acreditar no Cristo, que tem apresentado para nós uma oportunidade de viver uma vida diferente, cheia de alegria e de vida. Elias está mostrando para mim e para você as coisas que precisam ir para o altar. Coloque hoje a sua desconfiança no altar. Coloque hoje a sua insegurança no altar. Coloque hoje o seu medo de confiar no altar. Coloque hoje Mamon no altar. Coloque hoje a sua frustração no altar. Coloque hoje as suas dores no altar. Deus, eu estou sangrando há muitos anos. Peça para que o fogo cauterize as suas feridas hoje. É um dia de uma vida alinhada para atrair a presença de Deus. E sabe o que acontece quando você atrai a presença de Deus? As demais coisas, elas só são acrescentadas. Você não precisa trabalhar para. A bênção de Deus atrai as coisas boas para você. Mas Deus quer o seu coração. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, se fechou no secreto e lá teve prazer? Qual foi a última vez que você colocou aquele hino que só você lembra, que só você gosta, e ali você se derramou diante de Deus? Qual? Preste atenção, Jesus está com saudade de você. Tem um altar que está sem utilização. Ele precisa voltar a ser utilizado. O nosso altar do secreto com Jesus. Aquela Bíblia velha que você tem desde a adolescência, tudo escrita. Jesus ama quando você lê ela e lembra dos momentos que você teve com Ele lendo ela. Alinhamento que atrai o fogo. Você quer o fogo de Deus sobre a sua vida, amém? Alinhe. Mergulhe naquilo que Ele está te oferecendo hoje. E você verá a glória de Deus na sua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Valdeir do céu. Não é carne nem sangue. Ó, de manhã foi 11h45, hoje 7h45. Em cima, aleluia. O Deus de Elias está vivo, irmão. Amém? Acho que você não ouviu. Deus de Elias está vivo, irmão. O Deus do fogo, aleluia, quer validar você. O Senhor quer derramar do seu fogo sobre nós. O Senhor quer cumprir propósitos e desígnios, promessas que Ele já falou para você. Que isso no seu coração gere expectativa, alegria e fé. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Elias entendeu que o povo precisava de Deus. O povo precisava restaurar a adoração e trazer Deus de novo para o centro. Lembrar das promessas.
unir o povo, lembrar a aliança e restaurar a identidade. E Elias só foi colocando em cima do altar tudo que precisava. Eu sinto de Deus que altares familiares precisam ser restaurados hoje. Eu sinto de Deus que altares dentro de casas precisam ser restaurados hoje. Se você está aí com seus filhos, sua esposa, dê a mão para eles. Você, homem, sacerdócio, comece a colocar diante de Deus a sua casa e dizer: Deus, restaura o altar dentro da minha casa. Gera união e gera identidade num ambiente de adoração. Se você está cansado e frustrado com a vida, se você está longe dos caminhos do Senhor, hoje é o dia de você voltar à presença do Senhor. Se você está longe da bênção do Senhor, o Senhor te chama hoje. Se você precisa voltar a Jesus, levante a sua mão, eu quero orar por você aí onde você está. Se você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante a sua mão, eu quero orar por você. Se você também está longe dos caminhos de Deus, andou em caminhos que não eram os ideais, mas quer retornar, hoje é o dia de Deus para a sua vida. Hoje é o dia de Deus para você, aleluia. Hoje é o dia do Senhor. Igreja, repete comigo, diga: Senhor Jesus, nesta noite nós estamos na sua presença. Nós colocamos o nosso coração diante do altar e nós queremos declarar: seja o nosso Salvador, seja o meu Senhor, seja o meu guia, seja o meu Deus, seja o meu destino. Me dê a identidade de filho, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, transforma-me para viver todo o propósito do Senhor. Diga para Ele: coloca fogo em meu coração. Diga: coloca fogo em meu coração. Coloque fogo em meu coração. Comece e coloque fogo, aumente o fogo. Precisamos da tua presença. Fogo no meu coração. E do fogo do teu Santo Espírito. Desejamos toda a tua glória. Aleluia, diga a Ele. Declaramos a tua vitória. Senhor, eu quero mais, mais de ti. Eu quero muito mais, mais de ti. Eu quero mais o teu amor, mais a tua unção, Senhor, mais o teu poder. Queremos mais, Senhor, mais o seu poder sobre a nossa casa. Restaura autores. Restaura hoje, Senhor, os altares familiares. Restaura altares familiares hoje, Senhor. Restaura, Senhor, o altar da família. Filhos santificados, filhos santificados pela adoração dos pais, filhos santificados pela obediência dos pais, filhos purificados pelo fogo do Eterno por causa da santidade dos pais, filhos benditos do Senhor. Uma família unida pelo Espírito, que tem clareza da sua identidade no Espírito. Quero
sobre cada casa aqui, Senhor. Sobre cada casa. Senhor, eu quero mais. Peça a Ele. Mais de ti. Conecta o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Nesse tempo, homens cheios do fogo de Deus, mulheres cheias do fogo de Deus, homens e mulheres incendiados pelo Espírito, homens e mulheres incendiados no secreto, altares no secreto sendo transformados, sendo restaurados, Bíblias voltando a ser lidas, pecados sendo confessados, gerando vida, unção, poder, mais da tua unção, mais do seu poder sobre nós. Ore pelos seus filhos. Comece a orar pelos seus filhos aí. Comece a orar por eles. Comece a declarar. Eu declaro, Senhor, sobre os filhos o favor. Eu declaro sobre os filhos a unção de Deus. Eu declaro sobre os filhos o amor de Deus. Eu declaro sobre eles sendo uma convicção de fé, uma convicção que levará eles a dizerem não para o mundo, a dizerem não para as coisas dessa terra, a dizerem não para os vícios, a dizer não para as imoralidades, a dizer não, Senhor, não para o pecado. Numa convicção do que eles querem é o fogo de Deus e a presença de Deus. Do que eles querem é o propósito de Deus na sua casa, na sua vida. Eu quero declarar que os filhos serão respostas à geração. Resposta. Xarabacanda lalababachei. Resposta. Unção fresca sobre os nossos filhos. Unção fresca sobre os nossos filhos. Unção fresca sobre a nossa casa. É tempo de avivamento familiar. O que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Eu declaro, Senhor, um movimento profético nos lares. Eu declaro que nesse tempo de adoração em casa, o movimento profético, o espírito da profecia vai se mover. Revela, Senhor, revela. Revela destino, revela, Senhor, chamados. Revela, Senhor, apontamentos proféticos sobre o homem, sobre a mulher, sobre os filhos nesse tempo. Um tempo de alinhamento para ter o fogo de Deus. Um tempo de alinhamento para viver propósito. Famílias benditas do Senhor. Famílias separadas, um só povo, uma só família, um só Deus e só Senhor. Quero declarar, Senhor, um tempo, Senhor, de conexão. Confio em ti. Quero declarar, Senhor, rompe com todo o altar da preguiça. Rompe com todo o altar da preguiça, da mentira. Que a preguiça não consiga segurar o povo. Que a preguiça não tenha força de nos impedir de estar na tua presença, de gastar tempo na sua presença. Põe fogo na nossa vida. Põe fogo na nossa vida. Fogo nas nossas células. Fogo nos nossos ministérios. Fogo na nossa adoração. Põe fogo no sermão. Põe fogo no sermão. Põe fogo nessa casa, Espírito Santo. Aleluia. Fogo de Deus. Com tua glória e poder. Fogo. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real.
Que o seu coração seja incendiado de amor e paixão. Que o seu coração seja incendiado de amor e paixão pelo amado. Que o seu coração seja incendiado de amor e paixão, fascinação pelo Cristo. E que essa paixão te leve a experimentar coisas que só o céu pode te dar, que só o céu quer entregar para você. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e a mais doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre você. Que o Espírito Santo te leve a ser incendiado nesses 21 dias de jejum. Que o Espírito Santo te convença a estar incendiado para o encontro com Deus, a trabalhar e ser intencional para ir ao encontro com o Senhor, e te leve a um lugar profundo que vai mudar a sua história para sempre. Vai em paz e tenha uma semana de bênção, em nome de Jesus.